Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 21, objeto de conhecimento, isomeria óptica e o detalhamento, conceito de isomeria óptica e classificação e aplicações no cotidiano. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, nós vamos iniciar o conceito, o estudo da isomeria óptica, trazendo aqui esses dois compostos, essas duas substâncias, essas duas estruturas, que analisando, olhando aqui essas duas estruturas, está ocorrendo aí um fenômeno chamado de isomeria óptica, que consiste em que os compostos têm a mesma fórmula molecular, apresentam aí a mesma estrutura e em que eles se diferenciam? Eles se diferenciam na atividade óptica, ou seja, quando é incidido aí a luz nessas substâncias, eles vão desviar o plano da luz, que é o plano da luz polarizada. Quando desvia, por exemplo, para um lado direito ou para um lado esquerdo, nós temos substâncias diferentes, vão produzir aí substâncias diferentes. Então, nós temos aqui o limoneno, e o limoneno ele pode estar presente tanto na laranja quanto no limão. Então, porque ele tem a mesma estrutura, só que o que se diferencia é a atividade óptica. Quando ocorre o desvio da luz para um lado, ele pode estar presente na laranja, aí dá aquele aroma, aquele sabor da laranja, ou então ele pode desviar o plano da luz para o outro lado, e aí ele vai dar o aroma e o sabor do limão, que é muito mais azedo do que a laranja. Então, são substâncias, a atividade óptica, a isomeria óptica ocorre assim, a gente não enxerga, não consegue visualizar o que está acontecendo, porque é a partir do plano da luz, é quando incide a luz na substância. Então, o que a gente faz aqui? A gente identifica se a substância tem a isomeria óptica. A gente vai conseguir identificar se vai desviar o plano da luz para o lado direito ou se vai desviar o plano da luz para o lado esquerdo. Então, vamos ver aí o conceito real de isomeria óptica. Observem. A isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. Pode aparecer assim, que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Então, aqui tem uma fonte de luz. Quando essa fonte de luz ela é incidida aí num polarizador, aí esse polarizador ele vai desviar. Ele vai polarizar a luz, ou seja, ele vai deixar apenas num polo e aí esse polarizador vai deixar aqui só num polo e quando a gente observar, pode desviar a luz para um lado esquerdo ou pode desviar a luz para o lado direito. Isso que é ter a luz polarizada. Então, esse é o conceito de isomeria óptica, um tipo de isomeria espacial que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Mas eu estou falando aqui da luz polarizada, mas a gente precisa entender o que é uma luz polarizada. Então, vocês vão ficar aqui assistindo um vídeo do professor de física sobre o que é luz polarizada. Assistam. Olá pessoal, sou o professor William Costa, sou professor de Física e eu tenho uma pergunta aí para vocês, hein? Vocês sabem o que é uma luz polarizada? Olha só, antes de entender o que é uma luz polarizada, nós vamos entender o que é a luz. A luz ela é uma onda eletromagnética e sendo uma onda eletromagnética, ela é composta por três componentes aí, três itens. Um campo elétrico, um campo magnético e a sua direção de propagação. Todos esses itens eles estão perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? Quando a luz é não polarizada, esse campo elétrico ele pode oscilar em qualquer dos eixos, em qualquer direção, tá certo? Normalmente, as luzes elas são não polarizadas. Mas existe a luz polarizada. O que é a luz polarizada? O campo elétrico ele fica fixo só em um eixo, só em uma direção. Ele não vai oscilar em outras direções. Só naquela direção sempre, tá certo? Aí nós temos uma onda
eletromagnética polarizada, uma luz polarizada. Bom, e o que transforma a luz não polarizada em uma luz polarizada? É um objeto chamado polarizador. Quando a luz não polarizada atinge esse polarizador, ele vai absorver o campo elétrico das outras direções e vai deixar o campo elétrico só em uma direção, tá certo? Só naquela direção fixa. E aí vai fazer o trabalho aí de polarizar a luz em determinada direção. Sabe um fato curioso? O nosso olho não vai distinguir a luz polarizada da luz não polarizada. Por quê? A gente não tem essa capacidade de enxergar só o campo elétrico. A gente enxerga o produto ali da combinação do campo elétrico e do campo magnético. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí e nós nos encontramos numa próxima. Muito bem, agora já vimos o conceito da luz polarizada, né? Ou seja, em apenas uma direção, quando a luz incide em apenas uma direção. Então, por isso que existe o fato ali de ter isomeria óptica, quando a substância, através da luz polarizada, vai desviar essa luz ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quando isso acontece, aí vão surgir substâncias, sim, diferentes, que é o fenômeno da isomeria. Então, vamos ver novamente em mais um conceito da isomeria óptica. Observem. Algumas substâncias, elas têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada, então elas são denominadas opticamente ativas. Então, quando a substância ela desvia, ela é opticamente ativa. Então, essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam a isomeria óptica. E o desvio do plano de vibração da luz, como eu comentei com vocês, pode ocorrer em dois sentidos. Ou o desvio vai para o lado direito, e se for para o lado direito, surge um isômero chamado destrógeno e é representado pela letra D. Quer dizer que o desvio da luz foi para o lado direito. Quando o desvio da luz vai para o lado esquerdo, apresenta-se aí um outro isômero, que é o levógiro, ou levogiro, ou destrogiro, ou levogiro, que é representado pela letra L. Fica assim para vocês compreenderem melhor. Então, quando a substância apresenta isomeria óptica, ou ela vai desviar o plano da luz para o lado direito, ou vai desviar o plano da luz para o lado esquerdo, que é o destrogiro e o levogiro. Então, são essas as características das substâncias que têm isomeria óptica. Mas para acontecer o fenômeno de isomeria óptica, tem que existir uma característica aí, que é a simetria, né? O que é o conceito de simetria? Dizemos que uma estrutura ela é simétrica quando ela apresenta pelo menos um plano de simetria, ou seja, quando pode ser dividida em duas metades iguais. Isso que é simetria. Mas pode acontecer de estruturas que não admitem nenhum plano de simetria. Então, elas são chamadas de substâncias assimétricas. Então, quando acontece de terem substâncias assimétricas, ou seja, não tem o plano de simetria, quer dizer que vai ocorrer um fenômeno de isomeria óptica. Observem aí que eu trouxe imagens para vocês de uma mão, de uma luva, de uma tesoura. Por quê? Porque são substâncias assimétricas. O que isso quer dizer? Quer dizer, observem aqui, quando a gente pega, por exemplo, coloca a sua mão na direção de um espelho, a sua mão direita na direção do espelho, você tem a impressão de que você está vendo a sua mão esquerda. Então, isso seria um plano de simetria. Só que as substâncias que elas são assimétricas são essas substâncias que vão apresentar isomeria óptica. Então, por que o exemplo ali que eu trouxe, a mão e a luva? Porque as mãos, elas são assimétricas. Isso quer dizer o quê? Que elas não vão conseguir se sobrepor umas pelas outras. Você não consegue colocar a luva esquerda na sua mão direita e você não consegue colocar a luva direita na sua mão esquerda, por causa do fenômeno de
de assimetria. Então, se você for querer colocar a luva da mão direita na mão esquerda, você não vai conseguir. Isso quer dizer, ó, o polegar, observem aqui o polegar, eles não vão se sobrepor, você não consegue. A mesma coisa acontece com os pares de sapato ou de sandália. É por isso que você não consegue calçar. Por quê? Porque são assimétricos. Está ocorrendo aí um plano de assimetria. Eles não são iguais, né? Não são. Existe aí uma diferença. Por isso que você não consegue calçar o seu sapato do lado esquerdo no pé direito e vice-versa. Então, são alguns fenômenos, alguns exemplos aí para vocês compreenderem o que é a assimetria. Quando são simétricos, se você divide ali no meio o campo, né, o plano, vai dar igualzinho de um lado para o outro. Mas quando são assimétricos, quer dizer que vai haver a diferença. Um grande exemplo são as nossas mãos. Você não consegue sobrepor uma mão pela outra e aqui, ó, ficar igualzinho. O polegar sempre vai ficar ao contrário do outro. Isso que é um plano de simetria. Pode até, ó, parecer que está igual, mas não está. O dedinho fica aqui na direção do dedão, ok? Isso que é um plano de assimetria. São substâncias assimétricas. Mas, para isso, tem que ter uma característica. Toda substância para apresentar atividade óptica, ou seja, para apresentar um plano de assimetria, precisa ter um carbono assimétrico, também conhecido como carbono quiral. Observem o conceito do carbono quiral. O carbono quiral, ou carbono assimétrico, apresenta obrigatoriamente 4 ligantes diferentes. Se, por exemplo, tiver pelo menos 2 ligantes iguais, quer dizer que não vai ter atividade óptica. Para ter atividade óptica, tem que ter 4 ligantes diferentes. Por exemplo, aqui seu hidrogênio, aqui seu oxigênio, aqui seu radical metil, aqui seu radical etil. 4 ligantes diferentes. Aí sim vai ter assimetria. Se tiver pelo menos 2 iguais, não vai ter assimetria. Então, se uma substância, quando ela apresenta o carbono quiral, ou seja, um carbono assimétrico, automaticamente ela possui moléculas com comportamento óptico, ou seja, são isômeros opticamente ativos, que é o exemplo da mão que eu trouxe para vocês. Então, fazendo essa analogia da mão, tenho aqui essa substância, observem. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. São 4 ligantes diferentes. Portanto, esse carbono, ele é assimétrico. É um carbono quiral. E aí a gente pode representar, geralmente vem representado por um asterístico. Na substância, quando você percebe que tem um carbono assimétrico, a gente coloca um asterístico. Olha só aqui, se essa substância, esse composto, for colocado na frente do espelho, então o que nós temos aqui? Um ligante, esse é outro ligante, esse é outro ligante, esse é outro ligante. E se a gente for tentar juntá-los, sobrepor, a gente não consegue, porque eles estão em lados diferentes. Então, aqui, ó, o mesmo raciocínio. Ó. Esse daqui é um carbono assimétrico, porque esses ligantes são ligantes diferentes. Essa é a primeira característica. É isso que a gente vai identificar. Se tem ligantes diferentes, ó, 4 ligantes diferentes. E aqui é o espelho, né, para saber se eles estão se sobrepondo. Então, assim que a gente percebe se existe atividade óptica. Então, por exemplo, o ácido lático, que é essa substância que a gente viu agora. O ácido lático, ele é um composto que ele apresenta atividade óptica. Como é que eu sei? Porque analisando os 3 carbonos que tem aqui, ó, esse carbono, ele é um carbono quiral. Por quê? Porque ele tem seus 4 ligantes diferentes, são completamente diferentes. Pronto, já identifiquei que tem um carbono quiral, consigo dizer que aí apresenta atividade óptica. Vou apagar tudinho para vocês verem quando eles não têm atividade óptica. Por exemplo, esse carbono aqui, ele não pode ser classificado como um carbono quiral. Por quê? Porque ele tem 3 ligantes iguais.
Então, não é ele que vai caracterizar a atividade óptica nessa substância, que é a substância de ácido lático. Não é ele. Então, quem é que vai caracterizar que existe atividade óptica é o carbono quiral. E quem é o carbono quiral? É esse que está com o asterístico. Então, se a gente for tentar colocar esse ácido lático na frente do espelho, tá aqui, ó, o ácido lático. Desse lado tem o COH, o hidrogênio, o hidroxila, CH3. Se a gente for colocar na direção de um espelho e tentar sobrepor, né, esse lado aqui vai refletir o ácido lático. Mas se eu for juntar essas duas substâncias aqui, elas não vão ficar iguais, não vão se sobrepor, porque tem aí atividade óptica. Né? Quer dizer que não vão se sobrepor essas outras ramificações aí, esses outros ligantes do carbono. Então, se elas não podem se sobrepor, quer dizer que existe atividade óptica. Eu trouxe mais algumas substâncias aqui para vocês. Olhem só, essa daqui é a molécula do limoneno. Lembram-se da molécula que eu trouxe logo no início? Quem é o limoneno? É aquele lá da laranja e do limão, né, que eu trouxe para vocês. Então, o que está ocorrendo aqui? Foi colocado na frente do espelho e quando é colocado na frente do espelho, a gente precisa identificar se eles são sobreponíveis, né, se eles conseguem. E observem aqui, nesses carbonos e hidrogênios que estão brilhando, que eles não são sobreponíveis. E aí, o que acontece? Eles vão apresentar aqui dois isômeros. Quem são esses isômeros? Ou vai desviar o plano da luz para o lado direito, ou vai desviar o plano da luz para o lado esquerdo. Se desviar o plano da luz para o lado esquerdo, vai ser o L-limoneno, que é o levógero. Se desviar o plano da luz para o lado direito, vai ser o D-limoneno, que é o destrógero. Então, quando eles são colocados tentando colocar um sobre o outro, eles não vão conseguir se sobrepor. Eles são imagens especular, mas eles não vão conseguir se sobrepor. Um outro exemplo aqui, ó. Essa substância aqui, ela é chamada de talidomida. Observem bem essa substância, que no finalzinho da aula eu vou falar sobre essa substância, que é a talidomida, né? Um composto aqui orgânico, e aí tentando sobrepor, não dá, não fica encaixadinho como nessa parte aqui que vocês estão vendo, ó, que tem só os carbonos, ele não fica bem encaixadinho. Então, quer dizer que nessa parte que está piscando, eles não se encaixam, quer dizer que está ocorrendo atividade óptica. Então, vai desviar o plano da luz para o lado direito, observe, vou até aumentar aqui, ó, aquele do lado de lá, ele é uma substância que é sedativa, e desse lado aqui vai desviar para o lado esquerdo, que é uma substância teratogênica, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso é muito importante, principalmente na indústria farmacêutica. Por causa dessa substância aqui, surgiram muitas e muitas pesquisas sobre a atividade óptica das substâncias. Quando essas duas substâncias elas são misturadas, um desvio, ele vai, como é que se diz? Ele não vai desviar, ele vai bloquear o desvio do outro. Então, vai ser uma mistura chamada de mistura racêmica, quando não vai ocorrer o desvio. Se o destrógeno desvia para o lado direito, o levógeno para o lado esquerdo, quando eles estão juntos, ninguém vai desviar para lado nenhum. Vai acontecer uma mistura racêmica que não ocorre o desvio. Então, a partir do estudo dessa substância, da pesquisa dessa substância aqui, que é a talidomida, que surgiram muitas pesquisas nessa área da isomeria óptica, que vamos já ver a importância dessa substância. E agora vamos ver um videozinho como é que funciona. Então, nós temos aí, ó, o ácido lático, vai ser incidido uma luz. Observe que esse primeiro campozinho, assim, esse primeiro quadradinho é o polarizador. Aí foi incidido a luz e olha o que aconteceu. Ocorreu um desvio da luz para o lado direito, né?
Então, isso quer dizer que era o ácido lático destrógeno. Se tem essa substância agora, o ácido lático levógeno, L, aí foi incidido um feixe de luz, foi polarizado, ou seja, a luz agora ela está apenas num campo, né, elétrico, e ocorreu desvio desse feixe de luz para a esquerda. Por quê? Porque era o ácido lático levógeno. E quando estão as duas substâncias juntas, tanto o ácido lático destrógeno quanto o ácido lático levógeno, o que vai acontecer? Observem lá a imagem. Não aconteceu desvio, o feixe de luz não desvia. Por quê? Porque estão misturadas aí as duas substâncias, o destrógeno e o levógeno. O ácido lático destrógeno é uma substância que ela surge a partir da ação de bactérias na carne, e o ácido lático levógeno ela é uma substância que surge a partir da fermentação do leite, né? Então, são substâncias que a gente acha que é a mesma coisa, mas de acordo com o desvio do plano da luz, um é a partir se forma, que é o levógeno, a partir da ação de bactérias do leite, e o outro se forma a partir da ação de bactérias da carne. Esse é o ácido lático, ok? Mas agora nós vamos identificar um carbono quiral em uma molécula. Como é que a gente identifica? Vamos ver. Então, a identificação do carbono quiral. Temos uma molécula, aí a gente precisa achar, e é claro que eu deixei bem facinho aqui para vocês, qual é o carbono quiral. Como é que a gente identifica? Saber aquele que tem dois ligantes diferentes. Eu vou nesse aqui. Esse carbono aqui tem esse ligante, porém, ele tem dois hidrogênios. Portanto, esse carbono aqui não é assimétrico. Qual é a característica de carbono assimétrico? É aquele que tem os 4 ligantes diferentes. É preciso saber identificar se tem carbono assimétrico. Se não tem, quer dizer que não vai ocorrer isomeria óptica. Mas se tem, como é o caso desse, observem. Tudo para cá é um ligante. Esse daqui é outro, esse daqui é outro, esse daqui é outro. Portanto, esse carbono de número 2 aqui, ele é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Se existe um carbono assimétrico, quer dizer que essa molécula vai apresentar atividade óptica. Se não existir carbono assimétrico, quer dizer que não vai apresentar atividade óptica, ou seja, não vai ter a isomeria óptica. Outros exemplos aqui para vocês, ó. Identificação dos ligantes. Então, esse carbono aqui, ó, já está com asterisco, quer dizer que ele é um carbono assimétrico, um carbono quiral. Portanto, essa substância vai ter atividade óptica. Se ela vai ter atividade óptica, ela vai ter um isômero destrógeno e um isômero levógeno, de acordo com a quantidade. E se, por exemplo, fossem 2 carbonos assimétricos, aí é necessário fazer um cálculo para saber quantos isômeros existem. Mas o básico é esse aqui, identificar o carbono assimétrico para saber se existe isomeria. Então, observe, esse ligante 1 é o CH3, esse ligante 2 é diferente, esse ligante aqui é diferente, e não esqueçam que tem o hidrogênio, que é o 4º ligante aí, ó. Então, são completamente diferentes, ou seja, esse composto apresenta isomeria óptica. Esse outro aqui também, ó, uma molécula bem grande, né? Inclusive tem aí ácido carboxílico, tem aqui amida, é a asparagina, tem aqui o nitrogênio. Então, é necessário identificar quais desses carbonos apresentam isomeria óptica. Então, esse carbono aqui não tem, esse carbono aqui não tem. Então, o carbono que apresenta isomeria óptica já está destacado. Sempre vem um asteriscozinho. É aquele que tem isomeria óptica, né? É aquele que é carbono quiral, ou seja, carbono assimétrico. Portanto, esse composto ele vai apresentar isomeria óptica, um isômero destrógeno e um isômero levógeno. Mais um exemplo aqui para vocês, ó. Já identifiquei que esse carbono aqui, ele é o carbono assimétrico. Por quê? Porque aqui é um CH3, para cá é todo um ligante, para cá é outro ligante, e existe também aí o hidrogênio, que não podemos esquecer. Portanto,
esse composto, ele apresenta atividade óptica. Se ele apresenta atividade óptica, quer dizer que ele vai ter um isômero destrógeno e um isômero levógeno. Sempre vai ter aí. Quando a gente identifica que tem um carbono quiral, quer dizer que vai ocorrer a isomeria óptica, ok? Então, isso que a gente precisa identificar. Esse é o básico que a gente precisa identificar aqui na isomeria óptica. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de substâncias, né? A importância aqui da gente estudar a isomeria óptica, principalmente na indústria farmacêutica. Lembra-se que ainda agora eu mostrei para vocês a talidomida? A talidomida, dois exemplos aqui, dois isômeros que eu trouxe, né? Então, o que acontece com a talidomida? A característica, na verdade, de possuir essas atividades fisiológicas diferentes significa que os isômeros, eles podem interagir de diferentes formas no sistema biológico, né? Então, isso é especialmente relevante na atividade dos fármacos, ou seja, na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos, né? Então, principalmente nesses fármacos que possuem centros quirais, ou seja, carbono assimétrico. Por quê? Porque um dos isômeros ele pode atuar de acordo com a ação esperada do fármaco, aquilo que se foi destinado, por exemplo, a um remédio para dor. Pode ser que haja realmente naquela dor, ou então o outro isômero ele pode apresentar uma certa toxicidade, né? Toxicidade ou os efeitos colaterais não aceitáveis. Então, essa é a importância de se estudar a isomeria óptica. Esse caso aqui, por exemplo, da talidomida, na verdade, a história da indústria farmacêutica conta que foi a tragédia da talidomida. Por quê? Porque esse composto aqui, inicialmente, ele foi receitado para mulheres grávidas para passar os enjoos, as náuseas do início da gravidez. Só que, quando ele foi receitado, ele foi produzido através de uma mistura racêmica. Lembra-se que eu falei para vocês o que é a mistura racêmica? Quando tem os dois isômeros juntos. Então, ele foi produzido com essa mistura racêmica. Foi um remédio na época final da década de 50 para a década de 60. Ele foi um remédio muito, muito eficiente. Ele foi expandido por toda a Europa. Só que desses isômeros aqui, como ele foi mistura racêmica, ele tinha ali dois isômeros. Um desses isômeros aqui, como eu mostrei agora, o destrógeno, ele é um isômero que ele é realmente ali para o efeito que ele foi proposto. Mas, compensação, o outro, que é o levógeno, ele é o teratogênico, ele causava problemas no feto. Então, por isso, observem aqui a imagem, muitos fetos nasceram com deformações nos pés, nas mãos, no coração, os ossos não cresceram o suficiente. Então, na verdade, foi uma tragédia chamada de tragédia da talidomida. Foram mais de 12.000 crianças que nasceram com problemas, com defeitos, né? Tanto nas mãos, nos pés. E aí a talidomida ela foi suspensa por um bom tempo, mas hoje em dia ela ainda existe no mercado porque ela é muito eficaz para tratamento de hanseníase. Mas no Brasil ela é muito controlada pela Agência de Vigilância Sanitária. E por conta disso, por causa dessa tragédia da talidomida que vieram aqui, começaram-se a ter estudos para saber esse problema da atividade óptica. E aí, esses três cientistas aqui, vou mostrar os cientistas aqui para vocês. O que eles fizeram? Eles ganharam o prêmio Nobel. Por quê? Por causa da sua pesquisa na atividade óptica, por conta da isomeria óptica. Quando, em 2001, esses três cientistas eles foram contemplados, laureados com o Nobel de Química, porque eles conseguiram desenvolver métodos para obter os compostos enantiomericamente puros em escala industrial. Ou seja, ao invés de ter toda aquela mistura, eles conseguiram, em laboratórios, obter somente o que se queria, ou o destrógeno ou o levógeno. Então, ao inventar essas maneiras seletivas de sintetizar esses compostos químicos, eliminando a versão quiral indesejada, né, eles permitiram o quê? A produção
L-Dopa, que é o medicamento usado para tratar o mal de Parkinson, beta-bloqueadores, drogas usadas contra problemas cardíacos, antibióticos, aí surgiram os adoçantes e os flavorizantes artificiais e os inseticidas. Então, foi por isso que eles ganharam o Prêmio Nobel de Química, por causa dessa pesquisa deles, os três juntos, que a partir de toda aquela tragédia da talidomida. Então, por causa disso, eles estudaram e acabaram ganhando aí o Prêmio Nobel de Química por causa dos seus estudos através da atividade óptica, da isomeria óptica. Ok, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo e até a próxima aula.